Durante 70 anos, essa instalação não existia oficialmente. Pilotos que se aproximavam eram interceptados por caças militares. Trabalhadores assinavam acordos de silêncio sob pena de prisão perpétua. Mas ex-funcionários finalmente quebraram o silêncio antes de morrer. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade sobre a Área 51. O que realmente acontece dentro da instalação militar mais misteriosa dos IMAS, Iruma. Quais tecnologias foram desenvolvidas lá que mudaram a guerra moderna? Por que o governo negou sua existência por décadas? E o que os documentos desclassificados finalmente revelaram? Fique até o final, porque a verdade sobre a Área 51 é mais impressionante do que a ficção. A Área 51 fica localizada no deserto de Nevada, aproximadamente 130 quilômetros ao noroeste de Las Vegas. É uma instalação militar dentro do Nevada Test and Training Range, uma área gigantesca de testes militares que abrange milhares de quilômetros quadrados de deserto árido e montanhoso. A instalação específica, conhecida como Área 51, fica ao lado de um leito de lago seco chamado Groom Lake, então a base também é frequentemente chamada de Groom Lake ou simplesmente Groom. A localização foi escolhida especificamente por ser extremamente isolada, longe de áreas populosas, com visibilidade mínima de estradas públicas e com condições climáticas ideais para voos de teste durante a maior parte do ano. A verdade sobre a Área 51 é que ela realmente existe e sempre existiu. Mas o governo dos Estados Unidos negou oficialmente sua existência até 2013. Durante décadas, a posição oficial era simplesmente não comentar, não confirmar, nem negar. Mapas militares mostravam a área como espaço em branco. Documentos governamentais se referiam a ela com códigos ou simplesmente omitiam qualquer menção. Essa negação oficial alimentou décadas de especulação, teorias e mistério em torno da instalação militar mais misteriosa dos EUAPAs. Então vamos direto aos fatos verificáveis, primeiro antes de entrar nas teorias. A Área 51 foi estabelecida em 1955 pela CIA. Sim, pela CIA, não pela Força Aérea inicialmente. O projeto foi liderado por um engenheiro aeronáutico chamado Kelly Johnson, que trabalhava para a Lockheed Corporation. O objetivo inicial era criar uma instalação ultra-secreta para desenvolver e testar o avião espião U-2, uma aeronave de reconhecimento que voaria a altitudes tão altas que seria impossível de interceptar pela tecnologia soviética da época. Kelly Johnson precisava de um local que fosse isolado, seguro e com pista de pouso adequada para testes. Ele sobrevoou o deserto de Nevada, procurando locais adequados e encontrou Groom Lake. O leito de lago seco fornecia superfície natural perfeita para a pista de aterrissagem improvisada. A área já estava dentro de terreno controlado pelo governo por causa dos testes nucleares que aconteciam na região desde os anos 40. E a localização era tão remota que visitantes não autorizados seriam detectados muito antes de chegar perto da instalação. A construção da base começou em julho de 1955. Inicialmente era instalação extremamente básica, apenas alguns hangares, pista improvisada, acomodações temporárias para a equipe pequena de engenheiros e pilotos de teste. Tudo foi construído rapidamente e em segredo absoluto. Trabalhadores eram transportados de avião de Burbank, na Califórnia, não sabiam exatamente onde estavam indo e assinavam acordos de confidencialidade rigorosos antes mesmo de ver a instalação. O primeiro voo de teste do U-2 na Área 51 aconteceu em agosto de 1955, apenas um mês depois do início da construção. O programa foi sucesso extraordinário. O U-2 voava a mais de 20 mil metros de altitude, muito além do alcance de qualquer caça ou míssil soviético da época. A aeronave coletou inteligência vital sobre a União Soviética durante anos e provou o valor de ter instalação ultra-secreta dedicada a desenvolvimento de tecnologia aeronáutica avançada. Mas o U-2 era apenas o começo. A Área 51 rapidamente se tornou o local preferido para desenvolvimento de todas as aeronaves mais secretas e avançadas dos Estados Unidos. Depois do U-2 veio o A-12 Oxcart
predecessor do famoso SR-71 Blackbird. O A-12 foi ainda mais revolucionário que o U-2. Era capaz de voar a velocidades superiores a Mach 3, mais de 3 vezes a velocidade do som, a altitudes acima de 27 mil metros. O design era tão avançado que parecia coisa de ficção científica mesmo para engenheiros aeronáuticos da época. O desenvolvimento do A-12 na Área 51, durante os anos 60, exigiu expansão massiva da instalação. Pistas de pouso permanentes foram construídas, hangares enormes foram erguidos, instalações de suporte técnico foram estabelecidas, acomodações para centenas de trabalhadores foram construídas. A Área 51 se transformou de instalação improvisada em complexo industrial e de testes de nível mundial, tudo em segredo total. E então veio o projeto que definitivamente consolidou a Área 51 como a instalação militar mais misteriosa dos EPIs-M, o desenvolvimento dos aviões stealth. Durante os anos 70 e 80, engenheiros na Área 51 trabalharam em tecnologia revolucionária que tornaria aeronaves praticamente invisíveis a radar. O primeiro resultado foi o F-117 Nighthawk, caça de ataque com design angular bizarro que parecia mais nave espacial que avião convencional. O F-117 foi desenvolvido em segredo absoluto na Área 51 entre 1975 e 1983. Todos os voos de teste aconteceram exclusivamente na Área 51 durante anos. A aeronave foi usada operacionalmente em combate a partir de 1983, mas sua existência só foi publicamente reconhecida pelo governo em 1988, 5 anos depois de já estar em serviço ativo. Imagine, uma aeronave militar completamente operacional voando missões de combate reais e o público não sabia nem que existia. O mesmo padrão se repetiu com o bombardeiro Stealth B-2 Spirit, desenvolvido e testado na Área 51 durante anos, antes de finalmente ser revelado publicamente, quando o B-2 foi mostrado pela primeira vez ao público em 1988, as pessoas ficaram chocadas. Parecia tecnologia alienígena com seu design de asa voadora completamente revolucionário. E, na verdade, tinha sido voado secretamente há anos. Você já parou para pensar em quantas tecnologias militares estão operando neste momento sem que a gente saiba que existem? Deixa nos comentários sua opinião sobre até onde vai o sigilo militar. Então aqui está a verdade documentada sobre a Área 51. É local real onde tecnologia aeronáutica mais avançada dos Estados Unidos é desenvolvida e testada em segredo absoluto antes de eventualmente ser revelada ao público ou usada operacionalmente. U-2, A-12, SR-71, F-117, B-2 e provavelmente dezenas de outros programas que ainda não foram desclassificados. Essa é a função comprovada da instalação militar mais misteriosa dos INAV-SIARDA. Mas isso explica todo o mistério. Explica por que a Área 51 se tornou sinônimo de conspiração, alienígenas e tecnologia extraterrestre. Não completamente, porque junto com os fatos verificáveis, existem camadas de testemunhos, relatos e alegações que vão muito além de desenvolvimento de aeronaves convencionais. Vamos falar sobre Bob Lazar. Ele é provavelmente a pessoa mais famosa associada à Área 51, além dos engenheiros oficiais. Em 1989, Bob Lazar deu entrevista televisiva afirmando que tinha trabalhado em instalação próxima à Área 51, chamada S-4, onde o governo dos Estados Unidos estava estudando e fazendo engenharia reversa de tecnologia de origem extraterrestre. Especificamente, ele alegou ter trabalhado em naves espaciais recuperadas de origem não humana, tentando entender e replicar o sistema de propulsão. Lazar descreveu tecnologia que usava o que ele chamou de elemento 115, um elemento superpesado que não existia naturalmente na Terra e que teoricamente poderia gerar campo gravitacional para a propulsão. Ele deu detalhes técnicos específicos sobre a estrutura interna das supostas naves, sobre como os sistemas funcionavam, sobre protocolos de segurança na instalação S-4. Sua história foi detalhada,
consistente, e ele nunca mudou os detalhes principais, mesmo décadas depois. O problema é que quase nada do que Lazar alegou pode ser verificado independentemente. Ele disse que tinha diploma de física do MIT e mestrado do Caltech, mas não há registros dele nessas universidades. Ele alegou que seus registros foram apagados pelo governo para desacreditá-lo. Ele disse que trabalhou em Los Alamos National Laboratory antes de ir para a S4, e há alguma evidência fraca que ele teve alguma conexão com Los Alamos, mas não na capacidade de cientista sênior que ele alegou. Investigadores que checaram a história de Lazar encontraram inconsistências e falta de evidências para suas credenciais educacionais e profissionais. Mas também encontraram alguns detalhes curiosos que sugerem que ele sabia coisas que seria difícil saber sem algum acesso interno. Por exemplo, ele descreveu dias específicos de voos de teste em S4 e levou amigos para o deserto para observar de longe. Eles de fato viram e filmaram objetos luminosos voando de maneiras incomuns sobre a área onde ele disse que S4 estava localizada. Então Bob Lazar é fraudador elaborado ou testemunha genuína de programa ultra-secreto? A verdade é que não sabemos com certeza. Céticos apontam para a falta de credenciais verificáveis e dizem que ele inventou história elaborada, possivelmente inspirada por trabalho periférico real em alguma capacidade menor em instalações governamentais. Crentes apontam para a consistência da história dele por mais de 30 anos e para o fato de que ele não lucrou significativamente com as alegações, sugerindo que não há motivação óbvia para a mentira elaborada de longo prazo. Mas Lazar não é o único ex-trabalhador alegado da Área 51 com histórias extraordinárias. Existem outros que saíram ao longo dos anos com alegações variadas. Alguns dizem que trabalharam em programas de aeronaves avançadas perfeitamente convencionais, mas que o nível de tecnologia era tão além do que público conhecia que parecia coisa de outro mundo. Outros fazem alegações mais extraordinárias sobre tecnologia de origem não convencional sendo estudada. Um padrão interessante é que as alegações mais extraordinárias quase sempre vêm de pessoas cujas credenciais não podem ser completamente verificadas. Enquanto isso, trabalhadores verificáveis da Área 51, que eventualmente puderam falar depois de programas serem desclassificados, geralmente descrevem desenvolvimento de tecnologia impressionante, mas ainda dentro de física e engenharia conhecidas, apenas muito avançadas. Por exemplo, engenheiros que trabalharam no programa do F-117 eventualmente puderam dar entrevistas depois que a aeronave foi aposentada. Eles descreveram os desafios técnicos imensos de criar a aeronave stealth, os testes exaustivos na Área 51, o sigilo absurdo do projeto. Mas tudo era tecnologia humana avançada, não havia nada de extraterrestre ou impossível. Apenas engenharia brilhante, operando nos limites do que era fisicamente possível com tecnologia e materiais disponíveis. Então aqui está onde chegamos com a verdade sobre a Área 51. Sabemos com certeza que a instalação real dedicada a desenvolvimento e teste de tecnologia militar aeronáutica ultra-avançada. Sabemos que múltiplas aeronaves revolucionárias foram desenvolvidas lá, e que algumas permaneceram secretas por décadas depois de já estarem operacionais. Sabemos que o nível de sigilo e segurança é extremo, com trabalhadores assinando acordos que literalmente os ameaçam com prisão perpétua se revelarem qualquer coisa sobre seu trabalho. O que não sabemos com certeza é se algo além de desenvolvimento de tecnologia convencional avançada acontece ou aconteceu na Área 51. As alegações sobre tecnologia extraterrestre, naves recuperadas, engenharia reversa de propulsão não convencional, tudo isso permanece não comprovado. Pode ser verdade, pode ser mistura de verdade e exagero, pode ser completamente fabricado. As evidências públicas disponíveis não permitem conclusão definitiva, mas existem elementos que mantêm viva a especulação. Primeiro, a própria natureza ultra-secreta da instalação. Se não houver nada mais extraordinário que aeronaves avançadas convencionais, por que o nível de sigilo é tão extremo? Por que negar a existência da base por décadas?
por que ameaçar trabalhadores com punições tão severas? A resposta oficial é segurança nacional e vantagem tecnológica sobre adversários. Mas para muitas pessoas, essa explicação parece insuficiente para o nível de sigilo observado. Segundo, há casos documentados de objetos voadores não identificados observados na região ao redor da Área 51, que executam manobras que parecem além de capacidade de qualquer aeronave conhecida. Agora, explicação mais provável é que são aeronaves secretas em teste na própria Área 51, que eventualmente serão reveladas como tecnologia humana avançada. Mas até serem reveladas, elas permanecem não identificadas e alimentam especulação. Terceiro, documentos governamentais desclassificados ao longo dos anos mostraram que o governo dos Estados Unidos definitivamente mentiu repetidamente para o público sobre programas na Área 51. Quando pessoas reportavam aviões estranhos voando no deserto de Nevada nos anos 50 e 60, o governo dizia que eram aviões comerciais normais ou fenômenos atmosféricos. Décadas depois, admitiu que eram voos de teste do U-2 e outros programas secretos. Então estabeleceu padrão de negação e desinformação deliberada. Isso, naturalmente, leva pessoas a questionar o que mais está sendo negado e escondido. Quarto, houve conexão histórica entre a Área 51 e investigações governamentais de fenômenos aéreos não identificados. Documentos desclassificados mostram que a CIA usou a Área 51 como base para analisar avistamentos de OVNIs, determinar quais eram programas secretos americanos, quais eram aeronaves estrangeiras e quais permaneciam genuinamente não explicados. Então, a ligação documentada entre a instalação e o estudo de fenômenos anômalos. Vamos falar agora sobre a segurança ao redor da Área 51, porque ela é lendária e muito real. O perímetro da instalação é patrulhado por guardas armados conhecidos informalmente como Camo Dudes, por causa de seus uniformes de camuflagem. Eles dirigem veículos brancos sem marcação, observam qualquer aproximação com binóculos e equipamento de vigilância e respondem imediatamente a qualquer intrusão. Há sinais de advertência ao longo do perímetro, avisando que o uso de força letal é autorizado contra intrusos. Câmeras de vigilância e sensores de movimento cobrem o perímetro completamente. É impossível se aproximar da base sem ser detectado. Pessoas que tentaram cruzar o perímetro foram detidas imediatamente, às vezes antes mesmo de cruzar tecnicamente a linha de propriedade, sugerindo vigilância estende além do perímetro oficial. Os detidos são entregues ao xerife do condado de Lincoln e acusados de invasão de propriedade, com multas pesadas e possível prisão. O espaço aéreo acima da Área 51 é zona de exclusão aérea mais restrita dos Estados Unidos. Pilotos civis que violam esse espaço aéreo são interceptados por caças militares e forçados a pousar. A punição pode incluir perda permanente de licença de piloto, multas massivas e até acusações criminais. Mesmo pilotos militares de outras bases precisam de autorização especial para entrar no espaço aéreo e podem ser interceptados se não seguirem protocolos exatos. A estrada mais próxima acessível ao público que oferece vista para a Área 51 é a State Route 375, apelidada de Extraterrestrial Highway pelo estado de Nevada, numa tentativa de capitalizar no turismo relacionado. Mas mesmo dessa estrada distante, é impossível ver muito da base. Guardas da montanha observam qualquer um que para tirar fotos. Não é ilegal observar de longe de propriedade pública, mas qualquer tentativa de usar equipamento de vigilância sofisticado ou drones resulta em visita rápida das autoridades. A pequena cidade de Rachel, Nevada, fica próxima à Área 51 e se tornou ponto de encontro para entusiastas e pesquisadores. Tem população permanente de menos de 50 pessoas, mas recebe milhares de turistas anualmente. Há um restaurante-bar chamado Little Ali Inn, que serve como museu informal sobre a Área 51 e ponto de encontro para trocadores de histórias. Moradores de Rachel têm suas próprias histórias sobre coisas estranhas que viram ao longo dos anos, mas geralmente são cautelosos sobre fazer alegações definitivas.
Trabalhadores da Área 51 vivem vidas compartimentalizadas surreais. A maioria não mora perto da base. Eles são transportados diariamente de Las Vegas em aviões fretados que partem do terminal dedicado no Aeroporto Internacional McCarran, agora renomeado Harry Reid International Airport. Os aviões são Boeing 737s brancos, sem marcação externa óbvia da companhia. Trabalhadores se reúnem no terminal antes do amanhecer, passam por verificações de segurança, embarcam e voam para Groom Lake. No final do dia, processo reverso. Durante o trabalho, tudo é compartimentizado. Trabalhadores sabem apenas sobre seu projeto específico e nada sobre o que outros projetos estão acontecendo em outros hangares. Não podem discutir trabalho nem com colegas trabalhando em projetos diferentes. Não podem contar para a família onde trabalham especificamente ou o que fazem. Muitos simplesmente dizem que trabalham para governo em projeto classificado e deixam por isso mesmo. Essa compartimentização extrema serve múltiplos propósitos. Primeiro, segurança. Se alguém vazar informações, só pode vazar sobre seu pedaço pequeno do quebra-cabeça. Segundo, negabilidade plausível. Se alguém alega ter visto algo extraordinário, mas só tinha acesso a uma área específica, outros trabalhadores não podem confirmar porque não tinham acesso àquela área. Terceiro, controle psicológico. Trabalhadores nunca têm imagem completa do que acontece na instalação toda, então não podem fazer julgamentos informados sobre o que deveriam ou não revelar. Essa estrutura de sigilo é tão efetiva que mesmo décadas depois de programas serem desclassificados, muitos ex-trabalhadores ainda hesitam em falar. Eles foram tão condicionados durante anos de trabalho que quebrar silêncio parece impossível, mesmo quando legalmente permitido. Alguns ex-trabalhadores só falaram publicamente depois de obter autorização legal explícita por escrito, confirmando que programas específicos foram desclassificados, e eles podem discutir. Houve casos trágicos conectados ao sigilo da Área 51. Nos anos 80 e 90, vários trabalhadores desenvolveram doenças graves e alguns morreram. Famílias tentaram processar o governo, alegando que os trabalhadores foram expostos a materiais tóxicos queimados em fossas abertas na base. Os materiais incluíam compostos químicos avançados usados em revestimentos stealth e outros programas. O governo invocou o privilégio de segredo de Estado, recusando-se a confirmar ou negar o que era queimado na base, porque isso revelaria programas classificados. As famílias ficaram em situação impossível. Não podiam provar exposição porque o governo negava que qualquer coisa perigosa estava sendo queimada. Os próprios trabalhadores não podiam testemunhar sobre o que tinham visto porque ainda estavam sob acordos de confidencialidade. Documentos médicos eram classificados. Eventualmente, os processos foram arquivados ou resolvidos fora da corte, com acordos de silêncio. Foi exemplo sombrio de como o sigilo extremo pode proteger governo de responsabilidade, mesmo quando trabalhadores são prejudicados. Esse caso levou à aprovação de legislação em 1996, que finalmente reconheceu oficialmente a existência da Área 51, pelo menos no contexto de proteções ambientais. Mas mesmo essa admissão limitada foi controversa e resistida. Não foi até 2013 que o governo finalmente desclassificou documentos da CIA, que explicitamente confirmavam a existência e localização da Área 51 e descreviam seu papel no desenvolvimento do U-2 e outros programas históricos. Hoje, a Área 51 continua operacional e continua extremamente secreta. Imagens de satélite comercial mostram que a instalação continua sendo expandida. Novos hangares foram construídos na última década. Novas pistas foram adicionadas. Construção constante sugere que novos programas estão sempre em desenvolvimento. Mas oficialmente, nada é confirmado sobre operações atuais. A verdade sobre a Área 51 é que ela representa o ápice do estado de segurança nacional dos Estados Unidos. É onde a fronteira de tecnologia militar avança antes do resto do mundo saber. É onde segredos são mantidos tão bem
que podem permanecer escondidos por décadas, mesmo com milhares de pessoas envolvidas. É prova de que governo pode, de fato, manter segredos enormes quando tem motivação e recursos suficientes. Mas a Área 51 também representa as questões não resolvidas sobre transparência democrática versus segurança nacional. Quanto sigilo é justificável? Por quanto tempo? Quem decide o que público tem direito de saber? Trabalhadores têm direito de revelar se estão sendo expostos a perigos, mesmo que isso revele programas classificados? Famílias têm direito de saber como entes queridos morreram, mesmo que isso comprometa a segurança nacional? Não há respostas fáceis. A Área 51 desenvolveu tecnologia que definitivamente deu aos Estados Unidos vantagem militar significativa. O U-2 coletou inteligência vital durante Guerra Fria. O SR-71 forneceu capacidades de reconhecimento incomparáveis. Aeronaves stealth mudaram completamente a natureza da guerra aérea moderna. Esses programas provavelmente salvaram vidas americanas e de aliados ao prevenir conflitos ou vencer conflitos mais rapidamente com menos baixas. Então, há valor real em manter alguns programas militares em segredo. Mas o custo desse sigilo também é real. Trabalhadores que foram expostos a materiais perigosos e morreram sem compensação ou reconhecimento. Famílias que foram mentidas por décadas. Público que foi deliberadamente enganado sobre fenômenos que estava observando. Pesquisadores legítimos que foram ridicularizados por investigar coisas reais, mas classificadas. Esses cusmos devem ser pesados contra os benefícios de segurança nacional. A Área 51 também se tornou fenômeno cultural, além de instalação militar. Ela inspirou incontáveis filmes, séries de TV, livros, jogos. Tornou-se sinônimo de conspiração e alienígenas na cultura popular. O merchandising em torno da Área 51 movimenta milhões de dólares anualmente. Nevada usa a mística da base para promover turismo. A própria Força Aérea eventualmente capitalizou, vendendo produtos oficiais com o logo da Área 51. Em setembro de 2019, houve evento viral nas redes sociais chamado Storm Area 51, onde milhões de pessoas online disseram que iriam invadir a base para ver os aliens. Obviamente era majoritariamente brincadeira, mas milhares de pessoas realmente apareceram na região de Rachel e Rico, em Nevada, durante o fim de semana marcado. Autoridades ficaram preocupadas com invasões reais e reforçaram segurança. No final foi mais festival pacífico que invasão, mas mostrou o fascínio contínuo do público com a instalação militar mais misteriosa dos Iowa. Então, qual é a conclusão sobre a verdade da Área 51? A verdade verificável é que a instalação real onde tecnologia aeronáutica militar avançada é desenvolvida e testada em segredo extremo antes de eventual revelação ou uso operacional. Múltiplas aeronaves revolucionárias comprovadamente vieram de lá. O nível de sigilo e segurança é extraordinário e bem documentado. O governo negou a existência por décadas e deliberadamente enganou o público sobre atividades lá. A verdade não verificável, mas possível, é que programas ainda mais avançados e possivelmente controversos podem estar acontecendo ou ter acontecido lá. Alegações sobre tecnologia de origem não convencional, engenharia reversa de objetos recuperados, pesquisa em física exótica para propulsão, tudo isso permanece no reino de possível, mas não comprovado. Testemunhos existem, mas evidências concretas não estão disponíveis publicamente. A verdade final é que provavelmente nunca saberemos tudo sobre a Área 51. Programas permanecem classificados por décadas. Quando finalmente são revelados, revelação é parcial. Trabalhadores morrem levando segredos para túmulo, documentos são destruídos, e novos programas secretos estão sempre começando enquanto velhos eventualmente são admitidos. É ciclo contínuo de sigilo, especulação e eventual revelação parcial. Mas o que podemos dizer com confiança é que a Área 51 continua sendo a instalação militar mais misteriosa dos Estados Unidos, não por acidente, mas por design. O mistério serve propósitos múltiplos, protege programas reais de adversários,
Fornece cobertura para testes de aeronaves avançadas, porque avistamentos podem ser descartados, como teorias conspiratórias. Mantém adversários adivinhando sobre capacidades reais e permite ao governo negar confortavelmente o que é realmente verdadeiro, porque se mistura com alegações claramente falsas. A Área 51 é lembrete de que vivemos em um mundo onde tecnologia militar está décadas à frente do que público conhece, onde governos podem e mantêm segredos enormes, onde linha entre conspiração e realidade é mais turva do que gostaríamos de admitir, e onde curiosidade humana sobre o desconhecido sempre será mais forte que qualquer quantidade de sigilo e negação.